Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Trago aqui mais uma participação para a Escola Bíblica Dominical. Aqui a lição a ser meditada é a lição de número 6, para 8 de agosto de 2021, com o título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Seguindo o tema geral deste trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nossa lição é a lição da CPAD, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esta lição é comentada pelo pastor Clayton Palmerindo e o texto bíblico em classe está em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 15. O texto áureo diz: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 9. A verdade prática, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Então, como já disse, o texto bíblico está em 2 Reis, no capítulo 2, dos versículos de 1 ao versículo 15. Vou ler todo o texto, que diz: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse também: Eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti,
assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Temos lido aqui todos os versículos deste texto de 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 15. A nossa introdução diz: o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. 1 Reis 19:16. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi o fim do ministério de Elias e o início de Eliseu. São os assuntos desta lição. E temos aqui o primeiro tópico: a despedida de Elias, com os itens. Item 1, o ministério de Elias termina. Item 2, um profeta com grandeza de alma. Item 3, Gilgal, um lugar de boas recordações. Então vemos aqui a divisão desse primeiro tópico. Então o comentarista diz: Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá, foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Item 2. Um profeta com grandeza de alma. Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés. Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Item 3. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal,
foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizada por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Então vemos interessante esta posição da região de Gilgal, um lugar preparado por Deus para estes grandes acontecimentos citados e principalmente lugar onde Elias recebe a revelação de seu arrebatamento e também onde ele percebe que já era hora de anunciar ou de trabalhar a forma de entregar para Eliseu a responsabilidade profética. É percebido que já fazia aproximados 3 anos e meio que Deus havia citado o nome de Eliseu para Elias, como sendo seu sucessor. Mas o que vemos é que, no decorrer deste tempo, Elias vê que, na verdade, Eliseu era apto para este posicionamento profético, ou para receber o cargo de profeta e, na verdade, ficar na sua posição, isto é, na posição que Deus havia colocado Elias. Agora Elias seria tirado e ali seria deixado Eliseu como profeta para dar a mensagem para a nação de Israel. Nós observamos que tinha tudo a ver com aquilo que Jesus disse nos seus ensinamentos. Aquele que lança mão no arado e olha para trás não é apto para o trabalho. Era o que estava acontecendo na vida do profeta Eliseu, sendo também observado por seu mestre e senhor Elias, o profeta. Quando Deus observa que Elias já estava no momento de encerrar o seu trabalho em Israel, então Deus cita o nome de Eliseu, porque Deus conhecia o profeta Eliseu. Nós temos aqui algo que faz lembrar o momento que Elias é dirigido ao profeta Eliseu. E o texto bíblico diz que Eliseu estava trabalhando, arando terras, com 12 juntas de bois, e ele estava com a 12ª junta de boi. E quando Deus está observando Eliseu, na verdade, não era um caso simplesmente de ser olhado e fazer comparações, mas porque tinha tudo a ver com a vida ministerial e espiritual
daquele que está envolvido com a grandiosa obra de Deus. Então, no arado, nós observamos que, como Eliseu estava com a 12ª junta de boi e estava arando terras, preparando terras para que ali fosse lançado algum tipo de semente, então, entre a 12ª junta de bois e a pessoa de Eliseu, então entre a 12ª junta e a pessoa de Eliseu estava a ferramenta chamada arado. Isso que Jesus cita em seus ensinamentos. Então aqui, quando a pessoa de Eliseu, no seu trabalho envolvido com a aração da terra, preparação da terra, é visto que há toda uma aparelhagem. E aí diz que quando Eliseu percebe a chamada profética, ele matou os bois e usou os aparelhos, isto é, a canga, os canzios, com a madeira desses preparatórios para trabalho, ele ofereceu os bois em sacrifício, ele matou os bois, ele fez ali talvez um banquete, mas parece que o texto bíblico fala que ele ofereceu os bois em sacrifício. Então, entre o profeta e os bois estava o arado. Aqui uma lâmina cortadeira de terra. Então a atenção do homem que trabalha com esta ferramenta tem que estar atento, porque esta ferramenta tem que entrar na terra, cortando aqui uma pequena quantidade de terra para ser feito a vala que vai sendo tombado, para que as raízes e todo o mato que existe neste lugar fica subterrado. Então a terra fica preparada. Por quê? Porque a lâmina penetra em uma profundidade que tira as raízes, os tocos, colocando tudo na flor da terra. E então fica preparado aqui para sementeira, para receber a sementeira. É interessante que, se ele olhar para trás, olhar para os lados, esta lâmina perde a direção, entrando em direção errada, ela vai forçar sobre a canga ou o jugo que está no pescoço dos animais, fazendo estes animais sofrer. Então tudo isto foi pensado lá na mente de Jesus quando ele ensina sobre a aptidão para o trabalho. Porque se esta lâmina entrar ao contrário do que é o alinhamento, ela vai forçar, vai fazer um montão de terra, vai quebrar, ou os animais não vão aguentar puxar. Então fazia aqui um memorial interessante o trabalho de Eliseu, porque tinha 12 juntas e ele estava com a 12ª. Então isto é
apresenta que ele era aquele que guiava a ferramenta na terra. Então é interessante. Outro caso que chama atenção é quando Elias disse para o profeta: fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. E nestas 3 ocasiões é dito que os filhos dos profetas que estavam nestas localidades diziam para Eliseu, quando este chegava com Elias: você sabia que hoje o Senhor há de tomar Elias por de cima da tua cabeça? E Eliseu então diz: eu também sei, calai-vos. Interessante que todas as vezes que Elias chegava em um destes locais, ele dizia: fica-te aqui. Esta era uma posição de teste que era feito da parte de Elias para Eliseu. Porque, na verdade, Elias tinha uma preocupação com a forma e o caráter espiritual daquele que deveria ficar no seu lugar. Apesar de Deus já ter citado o nome de Eliseu, o filho de Zafate, a santa palavra de Deus diz que no hebraico Zafate significa aquele que julga. Então aquele que é o filho daquele que julga vai ficar no seu lugar, que é Eliseu. E os filhos dos profetas que estavam em Betel diz para Eliseu: você sabia que hoje o teu senhor Elias vai ser tomado por de cima da tua cabeça? Os de Jericó também falaram a mesma coisa. E assim, os que estavam no Jordão, quando vê Elias e Eliseu chegando, eles começam então a ficar observando. Eles não falam nada, mas eles ficam observando. É interessante que existem momentos na vida espiritual que não precisa falar, mas é preciso observar o que está acontecendo. Era o que os homens profetas lá do Jordão fizeram. Então Elias toca com sua capa nas águas, e as águas do Jordão se abrem de um lado para o outro, e eles passam para o outro lado, andando e falando. Aqui Elias observa que verdadeiramente o Deus de Israel estava completamente certo a respeito da escolha do sucessor de seu ministério profético. Então foi testado o profeta Eliseu e ele foi aprovado. Então, essa palavra, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel, a Jericó, ao Jordão, isto é, testando a persistência de Eliseu, a paciência de Eliseu, a submissão de Eliseu. São fatores que todo ministro, todo homem de Deus, todo crente deve se preocupar em ter isto como
cumprimento de observância espiritual. Então a persistência faz parte do ministério profético, faz parte do ministério do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor, faz parte daquele que é chamado para morar no céu. Todo crente precisa ser persistente na vida espiritual, na fé, paciência, submissão. Então são termos que estão enquadrados no fica-te aqui que o profeta Elias falou com Eliseu. Então ele foi provado e aprovado por Deus. Então interessante esta lição. Vamos aqui, o pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Então, para nosso ensino, o exemplo deixado por Eliseu, quando aprovado para o ministério de profeta, a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo: em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Deuteronômio 21, de 15 a 17. Assim Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem, o zelo pela verdadeira adoração. E o item 3. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso, para ele, não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender a crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Então, este ponto interessante para nossa observação. Aqui o comentarista faz um elo do pedido de Eliseu, como sendo Eliseu quem estava mais perto de Elias, ele se vê no direito de pedir. Ele percebe esta liberdade por direito, porque o primogênito de todo pai, o primogênito de toda família tinha direito em dobro da herança. É o que está escrito em Deuteronômio 21, do versículo 15 ao 17. Alguns direitos importantes para o primogênito.
foi por esta razão que o filho pródigo não valorizava a sua herança, porque ele era o mais novo. E por ele ser o mais novo, isto indica que tinha um primogênito na sua frente, e ele desvaloriza a sua herança, né? O que conta na parábola de Jesus, parábola do filho pródigo, por causa desses direitos que a lei dava para o filho primogênito. Então Eliseu se vê como o primogênito, aquele que está mais perto do profeta, aquele que andava lançando águas nas mãos do profeta Elias. Então isto gera nele a liberdade de pedir, quando a este é dado a oportunidade de ser pedido, né? E que haja sobre mim porção dobrada do teu Espírito. Nós vamos aqui, já caminhando para encerrar, o terceiro tópico diz: Eliseu toma a capa de Elias. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois. Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Então aqui o item 2 termina dizendo sobre a capa de Elias, e são pontos que de grande interesse, de interpretação, de perguntas que se faz. Por que Elias lançou a capa sobre Eliseu? E por que tanto interesse quando Eliseu percebe que a capa caiu e ele toma esta capa? Quando olhamos em Números no capítulo 20, versículo 26 a 29, Moisés despiu Arão e as vestes de Arão foi posta sobre Eleazar. Por quê? Porque Arão já estava terminando. Deus havia dito para Moisés que recolheria Arão. Então vemos isto na lei, Números 15, 37 a 41, e aí está as leis sobre as vestes sacerdotais. Então, com respeito a este pensamento, é que Elias lança sua capa sobre Eliseu. E agora, quando Eliseu percebe que seu senhor Elias foi arrebatado para os céus, aí ele clama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nesse momento ele rasga suas vestes. Porque ele viu cair a capa de Elias. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Peço que compartilhe este vídeo a todos quantos você possa compartilhar. E não falte